Glória a Deus. Gloria a Dios. Então, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, Vamos a leer la palabra de Dios que se encontra no livro de Deuteronômio, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, capítulo 13, verso 1 a seguir. versículo 1 en adelante. Espírito Santo de Deus, irmãos, Espíritu Santo de Dios está me inspirando me está inspirando para pregar essa palavra, a predicar esta palabra, alertar os irmãos alertar a los hermanos acerca da doutrina do Senhor Jesus Cristo, acerca de la doctrina de Cristo, da santificação do Espírito de la santificación del Espíritu e da alma. y del alma. A doutrina do corpo, La doctrina del cuerpo nós pregamos bastante, predicamos bastante. mas muitos precisam saber da doutrina do Espírito, Muchos precisan saber la doctrina del Espíritu alma. y del alma, que é o discernimento de Deus. que el discernimiento de Dios É muito importante, principalmente agora, es muy importante nos tempos do fim. en los tiempos del fin. Nós temos o discernimento de Deus. Los discernimientos de Onde Dios. que nós aprendemos isso? ¿Dónde aprendemos eso? Com as escrituras sagradas. Con las escrituras sagradas. Muitos espiritismo, Mucho espiritismo, muito sincretismo, mucho sincretismo, infiltrado nas igrejas, infiltrado en las iglesias, disfarçado de doutrina. disfrazado de doctrina. Isso tem que ser desmascarado Tiene que ser desenmascarado pelo poder do sangue de Jesus, por el poder de la sangre de da Jesús sua palavra. y de su palabra. É como diz Como Jesus, dice Jesús, o sangue de Jesus Cristo sangre de Jesucristo os purificará los purificará de todo pecado. de todo pecado. Então, meus irmãos, vamos agora Vamos ahora, hermanos, ler a palavra de Deus leer la palabra de Dios em nome de en Jesus, nombre de Jesús. que diz assim, Deuteronômio, Deuteronomio, capítulo 13, capítulo 13. o castigo dos falsos profetas Testigo de los falsos e profetas dos idólatras. y de los idólatras. Que diz assim: quando um profeta Cuando un profeta ou sonhador de o sonhos soñador de sueños se levantar no meio de ti en medio de ti se levante e te der um sinal ou prodígio, y te anunciare prodigio, e señal, suceder y se cumpliere o tal sinal la señal, ou prodígio el prodigio de quem te houver falado, de quien lo anunció, dizendo: diciendo: vamos após outros deuses vamos detrás de otros dioses que não conheceste que no conociste e sirvamos, y sirvámosle sirvamos-los. y sirvámosles. Não ouvirás No darás oído as a palavras las palabras daquele falso profeta, de né? tal falso profeta Ou sonhador de sonho. o soñador de sueños. Porquanto o Senhor vosso Deus Jehová vuestro Dios vos prova para saber os está probando se amais o Senhor vosso para Deus saber si amáis a Jehová vuestro com Dios todo o vosso coração con todo vuestro corazón e com toda a vossa alma. y con toda vuestra alma. Após o Senhor vosso Deus Después de Jehová vuestro Dios andares, andaréis e a Ele y a él temereis, temeréis. os seus mandamentos Sus mandamientos guardareis, e guardarás sua voz y su voz ouvireis, escucharéis e a Ele servireis, y a él serviréis e a eles vos achegareis. y a él llegaréis. E aquele profeta ou sonhador de El sonhos profeta soñador de sueños morrerá, morirá, pois falou pues habló rebeldia rebeldía contra o Senhor vosso Deus, contra Jehová vuestro que Dios, vos tirou que os sacó da terra do Egito de la tierra de e Egipto vos resgatou y os rescató da casa da servidão, de casa de servidumbre para te apartar do caminho para apartarte del que te camino ordenou o Senhor, que te ordenó Jehová, teu Deus, tu Dios, para andares neles. para andar en él. Assim Así tirarás quitarás o mal el mal do meio de de ti. en medio de ti. Grita, meu Deus. Diga, mi Dios, Mais forte, meu Deus, mi Dios, meu Pai. mi Padre, Fala ao meu coração, Jesus, habla mi corazón. que nós precisamos ouvir. Precisamos oír, Precisamos ouvir precisamos oír a tua voz, tu voz, o teu santo ensinamento, tu santa enseñanza, a tua santa doutrina, santa doctrina, a santificação la santificación do corpo, da alma del alma, e do espírito. del espíritu. Amém. Podem se assentar, igreja, Puede sentarse, do iglesia, meu coração. de mi corazón. Glória a Jesus. Queridos irmãos e irmãs ouvintes, Queridos hermanos oyentes, o povo de el Deus pueblo de Dios que estava exilado estaba encelado sobre os poderes políticos do Egito, por el poder político de Egipto, escravizado lá, esclavizado ahí. Deus usou Moisés Y usó Moisés para resgatar o povo para rescatar el pueblo de Deus de Dios das garras daqueles demônios de las garras de aquellos e demonios, seguir caminhando adiante seguir caminando adelante para a terra prometida. para la tierra prometida. Só que durante as caminhadas, Durante las caminatas, depois do resgate divino, después del rescate divino, alguns deles algunos de ellos não estavam totalmente convertidos, no estaban totalmente convertidos, estava ainda
aún estaba com os costumes con costumbres do Egito. de Egipto. Então agora Deus Ahora Dios ensina o seu povo enseña a su pueblo através da doutrina divina a través de la doctrina divina pelo profeta por el Moisés, profeta Moisés, ensinando eles enseñándoles não carregar no mais cargar más as bagagens do Egito. los bagajes de Egipto. Olha que Deus falou Mira lo que Dios dijo na sua doutrina divina en su doctrina já divina, no Antigo Testamento. ya en el Antiguo Testamento. Quando entrar na terra do Senhor, Entráis a la tierra del Señor, não trazeis mais no traigáis más as abominações las e abominaciones, os costumes las costumbres do Egito. de Egipto. Mas diante daquelas caminhadas, Delante de esas caminatas, Moisés passou por grandes lutas, Moisés luchó mucho. porque também se levantou divisores, Se levantaron divisores, que tentou dividir a obra de Deus naquela época, intentaron dividir la obra de Dios en aquella época, tentando persuadir os irmãos, as irmãs, persuadiendo hermanos y a hermanas se desviar do caminho de Deus, para desviarse del camino de da Dios, doutrina de Deus. de la doctrina de Dios. Deus, com sua ira, Dios con su ira castigou muitos los deles, castigó a muchos. e também eles eram perseguidos También eran perseguidos pelos falsos profetas los falsos profetas de das nações pagãs, las naciones paganas, que tinham como costume que tenían costumbres do ocultismo, de ocultismo, dos de espiritismos, espiritismo, das consultas aos deuses pagões. consulta a dioses paganos. Então agora, Ahora, Moisés, Moisés, usado por Deus, usado por Dios, começa a explicar para os irmãos, as irmãs da época, comienza a explicar a los hermanos de la época, para não dar ouvido aos falsos para profetas, no escuchar a los falsos profetas, tantos aqueles que se rebeliaram entre o povo de Deus, aquellos que se rebelaron del pueblo de Dios, como os de fora. como los de fuera. Por quê, meus irmãos? ¿Por qué, hermanos? Eles começaram Comenzaron a persuadir, a persuadir. porque o diabo é especialista El diablo es em especialista, querer copiar as coisas de Deus quiere copiar las cosas de para Dios, confundir os homens de Deus. para confundir los hombres de Então Dios. ali o diabo começou a usar El diablo comenzó a usar os magos, los os adivinhos, los adivinos, os prognosticadores, los notificadores, os agoreiros, agoreros, para trazer para traer revelações, revelaciones, visões, visiones qual não era de Deus. que no eran de Dios. Porque Deus opera nas visões, Que Dios opera en las visiones, Deus opera nas revelações, Dios opera en las revelaciones, Deus opera nas profecias. las profecías. Mas o diabo faz El contraste diablo hace contraste usando os falsos profetas usando los falsos com os profetas, deuses de Baal, con dioses de Baal, Astarote, Astarot, Rinfar Linfar, e muitos deuses estranhos muchos dioses para extraños, tentar confundir o povo. para intentar confundir al pueblo. Moisés Tinha o poder de Deus tenía el poder de Dios de abrir o mar vermelho lá, de abrir el mar rojo ahí, da prosperidade divina, dar prosperidad divina, das visões e revelações. dar visiones y Mas o revelación. diabo queria copiar, El diablo quería copiar, desmerecendo o grande Deus Jeová, desmereciendo el gran Dios para Jehová, atribuir a a glória la gloria aos deuses a estranhos. los dioses extraños, Também copiando e trazendo falsas revelações, copiando y trayendo falsa revelación falsas visões. y falsas E visiones. aqueles que não tinham muito entendimento, Los que no tenían mucho entendimiento, muitos deles a vezes aceitavam. muchos aceptaban. Então agora Deus usa Moisés Ahora Dios usa a para Moisés repreender o povo para reprender el pueblo a através da exortação través de la exhortación, e através da doutrina. a través de la doctrina. Ele está dizendo o Espírito de Deus. Está diciendo el Espíritu de Dios. Quando um profeta, Un profeta, o que quer dizer? Não é que é profeta aqui, no es que es profeta mas é aquí, um falso profeta es un falso profeta ou sonhador o soñador de sonhos, de sueños. levantar no meio de ti, Se levanta en medio de que te ti, dê um sinal de prodígio, que diere señal de e prodigio, suceder tal sinal de prodígio sucediera tal señal que houver falado, que hubiera falado, dizendo, diciendo, vamos após outros deuses. vamos detrás de O que otros está dioses. querendo dizer? ¿Qué dice? Os falsos profetas, Los falsos profetas, usado pelo diabo, usados por el diablo, começa, não, dice no, não dê ouvido a esse Deus, não. no escuche a ese Dios. Lá no Egito vocês tinham muita prosperidade. Allá en Egipto eran Olha o prósperos. sofrimento que vocês estão tendo. Mira su sufrimiento ahora. Olha quantas mortes. Mira cuántas Olha muertes. que Deus terrível. Mira que Dios terrible. Já chegou até a matar alguns de Que vocês. hasta mató a algunos de Nosso ustedes. Deus aqui é bom. Nuestro Dios es bueno Ó, aquí. Moisés entrega a revelação. Moisés entrega Nós revelación. também entregamos. También Nós entregamos temos aquí. nossos sacerdotes. Temos nossos Ó, nós sacerdotes. temos muitas prosperidades a Muchas vocês. prosperidades Vamos también. voltar para o Egito. Vamos a volver para Isso Egipto. aí é tudo enganação. Es todo engaño. Vocês não vão chegar em terra prometida coisa nenhuma. No van a llegar a tierra prometida. E com ausências, de muitas vezes a ausência de Moisés, Muchas veces la ausencia de Moisés para falar com Deus, para hablar con Dios no monte com o Senhor, en el monte con el Señor. até mesmo alguns Hasta algunos homens de Deus hombres de Dios se prevaricaram prevaricaram por dar ouvido por dar oído aos homens a hombres que estavam usados pelo diabo, usados por el diablo, fazendo o bezerro de ouro haciendo el becerro de oro para adoração aos falsos deuses. para adoración a falsos E do dioses. bezerro de ouro Y el becerro de oro já começou a criar os brincos, ya comenzó a crear aretes, começou a criar os enfeites, los arreglos, qual Deus condena. lo cual Dios condena. Então, quando Moisés, En lo cual Moisés, usado pelo Espírito Santo, usado por el Espíritu Santo, não trazeis os costumes do Egito. dijo: no traigan la costumbre de O Egipto. que Deus falou lá no início? Es lo que Dios habló en el Com inicio
Jacó, con Jacob. lá em Gênesis 35, Génesis 35. Deus exortou Jacó Dios exhortó a a Jacob pregar duro a predicar duro com o povo de Deus, contra el pueblo de que Dios. já estava se apostatando. Se estaba apostatando. Apostasia já nos dias de hoje não. La apostasía no de los días de hoy. Apostasia é desde as épocas antigas. Ya desde las épocas antiguas. E a venía. apostasia? ¿Qué É apostasía? deixar de seguir Dejar de seguir o alvo el albo. certo Certo. da palavra de Deus. Correcto, de la palabra de Dios. Então o que Jacó falou? Que Deus usou Jacó para falar, Dios usó a Jacob a hablar, mandando com as mulheres: mandando a las mujeres mudai vossas vestes mudar sus vestiduras, e tirar os deuses estranhos sacar los dioses extraños das suas orelhas, de sus orejas, tirar os brincos, los aretes, os enfeites, los arreglos, as argolas. las argollas. Deus ordenou. Dios les E ordenó. nem passai os seus filhos a Moloque. Y no pasar sus hijos a Moloch. O que aconteceu agora com um certo tempo? Hubo un cierto tiempo. Nesse tempo agora, Desde tiempo ahora começou os falsos profetas comenzaron los falsos a dar profetas doutrinas de demônio, a dar doctrina de demonios, dizendo que não tinha nada demais. que no tenía nada de malo. Lá fizeram o bezerro de ouro. Ya se le becerro de E no oro, bezerro de ouro el becerro de oro, comecei a ter os enfeites satânicos, con ese enfrente satánico, sendo que Deus mesmo falou siendo que Dios mismo que habló os brincos nas orelhas que los aretes en las e as orejas, vaidades las vanidades, eram deuses estranhos. eran dioses E extraños. Deus não divide a sua glória com ninguém. Dios no divide su gloria con nadie. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Jesús. Usado pelo espírito de demônio de Baal, Usado por el espíritu de demonio de Baal, dizendo que não tinha nada de más. sino que no había nada de malo. E muitos se apostataram Muchos se apostataron e morreram. y murieron. O que acontece também, meus irmãos, ¿Qué acontece también, é hermanos? nos dias de hoje. Es en los días de hoy. Jesus estabeleceu a sua doutrina Jesús estableció su doctrina, da santificação do corpo, alma e espírito. santificación de cuerpo, alma y Deus espíritu. usou Paulo também Y usó Pablo no también, Novo Testamento, del Nuevo Testamento, pregando contra os enfeites das mulheres, predicando contra el arreglo de las contra as mujeres, joias, con joyas, contra os brincos, con aretes, contra as vestimentas sensuais, con vestiduras contra as sensuales, vestimentas mundanas, con vestidos já mundanos. no novo pacto. En el nuevo pacto. E nos dias de hoje, Y en los días de hoy, não tem sido diferente, meus irmãos. no fue diferente, O hermanos. que acontece nos dias de hoje? ¿Qué sucede en los días de hoy? Deus está usando os profetas de Deus, Dios usa a los profetas de Dios, pregando contra esses costumes ímpios e pagões, predicando contra costumbres porque são impías, deuses estranhos. porque son dioses Aí extraños. vem os falsos profetas, Ahí vienen los falsos com profetas, visões falsas, visiones falsas, com prodígio. Prodígios. O que é prodígio? ¿Qué es prodigio? Não é somente milagres No es solo milagro, de sinais. de señal. Prodígio também significa um homem intelectual, También es un hombre de intelectual, muita sabedoria, de mucha sabiduría, tem um poder que tiene un de poder persuadir a pessoa de persuadir a la a persona mudar a seu entendimento, a cambiar su entendimiento, deixando aquele entendimento dejando aquel e entendimiento abraçar o que ele está falando. y abrazar lo que él habla. Aí vem os falsos profetas do dia de Ahí hoje. vienen los falsos profetas de hoy. Olha, nós também aqui servimos a Jesus. Mira, aquí también servimos a Embora não Cristo. estão falando Deus de Baal, No están hablando de Dios de mas Baal, estão indo após outros pero deuses, están yendo detrás de com otros as dioses, práticas e costumes do con ímpios. prácticas y costumbres impíos. E o que Jesus falou usando, Deus falou ¿Qué Jesús habló usando Moisés? usando a Moisés? Quando entrar na terra do Senhor, Cuando entré a la tierra del Señor, não trazeis os costumes do Egito. no traigan las costumbres de Para Egipto. os dias atuais, Para os dias atuais. Jesus tirou você, minha irmã, lá das vaidades mundanas. Jesús le sacó de las vanidades mundanas. Gostava de usar pinturas, Gustaba de usar pintura, gostava de usar brinco nas orelhas, hacer arete en las orejas, gostava de usar calça de comprida, usar pantalón para mujer, gostava do salto del alto, taco alto, da saia de rachada, la falda rajada, não gostava do futebol, del fútbol, gostava dos esportes, gustaba de los deportes, gostava da televisão, de la televisión, gostava das cenas de de pornografia. las escenas de Hoje pornografía. não pode mais. Hoy no puede más. Mas muitos estão na igreja Muchos están en la com iglesia. esses hábitos. Por quê? ¿Por qué? Está dando ouvido aos falsos profetas Está dando oído a los falsos que profetas está vindo entre vocês. que están entre ustedes. Eles estão na política, Están en la política, eles estão na televisão, están en la televisión, eles estão por meio da internet. por medio de internet. Então Deus está falando, quando esses profetas, o sonhador de Por sonhos, esos profetas soñadores se de sueños levantar no meio de ti, se levantar en medio de ti, com sinal de prodígio, com sinal de prodígio, não sigais. não sigais. O que eles estão fazendo hoje? ¿por qué están haciendo hoy? Essa doutrina que o missionário prega, Esa doctrina que mencionó la que prédica, pregou o missionário Davi Miranda, que predicó el misionero David que Miranda, pregou Daniel Berg, o Daniel Berg, Gunavirg, Gonavir, que prega hoje o missionário Emerson Nunes. que predica hoy el misionero Emerson Isso não tem Núñez. nada a ver, não. No tiene nada que ver. Isso é costumes. É costumbre. Não tem nada a ver você usar um brinco na orelha. No tiene nada que ver unas Ahí está aretes. la palabra. Ahí está la palabra. Que Paulo falou. Que Pablo habló. Nós, Nosotros, nem as igrejas de en Deus, las iglesias de Dios, temos tais costumes. tenemos tales costumbres. Aleluia, glória a Deus. Não é doutrina, não.
de doctrina. Isso é usos e costumes. Eso es uso de costumbre, E dicen. esses falsos profetas Esos falsos já profetas invadiram as igrejas antigas que eram de doutrina. vendieron las iglesias antiguas de Com esse doctrina. linguajar. Con esse lenguaje. É a mesma coisa que aconteceu Es lo mismo que com sucedió Balaão, con Balaam. que se corrompeu, Se corrompió, que ali incentivou o incentivó povo de Deus a se prostituir. al pueblo a prostituirse. Esses mesmos espíritos de Balaão Esos mismos espíritus de que são Balaam, gananciosos pelo dinheiro, gananciosos por el porque dinero, eles sabem porque saben que na igreja que la iglesia que pega doutrina, predica ainda doctrina. mais nesses últimos tempos de En apostasia, estos últimos tiempos de não apostasía, vai quase ninguém. no va casi Ele ninguém. começa a liberar tudo. ¿Cómo se va a libertar todo? Isso é costumes. Eso es Não costumbre. tem nada de más. No hay nada de malo. Aí começa a cobrar para pregar. Comienza a cobrar para cobrar predicar, para cantar. cobrar para cantar. Começa o comércio a entrar na igreja. O el comercio entrar Aí en la não tem iglesia. nada de más. Ahí no tiene nada de Aí malo. tá lá com a doutrina de Balaão. Ahí va con la doctrina de Balaam. Então estou enganando o povo. Está engañando al pueblo, Dizendo que é usos e costumes. diciendo que es uso y costumbre. É o mesmo demônio que usou esses demônios para usar, Esse é para mi- corromper o povo de Deus. El mismo demonio que usó para Na corromper el pueblo de caminhada Dios. La para a caminata terra prometida. para la tierra prometida. Essa caminhada não terminou. Esa caminata no Ela terminó. continua até hoje. Continúa hasta E hoy. a terra prometida que nos aguarda La tierra prometida é que nos o aguarda céu com Jesus Cristo. es quando el ele voltar. cielo con Jesucristo. Então o que acontece, meus irmãos? ¿Qué acontece, mis hermanos? Paulo falou, usado por Deus, Pablo usado por que Dios. nos últimos tempos En também, los últimos tiempos también. alguns se apostatariam da fé, Algunos se apostatarían de la fe, dando ouvidos a espíritus enganadores dando oído a espíritus e a engañadores doutrinas de y a demônio, doctrina de demonios, pela hipocrisia de homens que falam por mentira. hipocresía de hombres mentirosos. Eles estão mentindo para vocês, Están mintiendo para ustedes. com mentira esses falsos profetas, Mentira de falsos com profetas, falsas revelações. con falsa revelación. Eles começam a dizer que tem nada demais a irmã cortar o cabelo. Y dicen que tiene de malo a la hermana cortar el Mas cabello. Paulo falou dizendo Pero Pablo habló diciendo que o cabelo da mulher foi dado como véu. que el cabello de la mujer fue dado como velo. Que aquelas que cortam a ponta do cabelo, Aquellas que cortan la punta del cabello, você daquela que tosqueia os seus cabelos, o que siquiera toca una punta del é a cabello, mesma coisa que estivesse raspada. es lo mismo que si se hubiera Um derrapado. pouco de fermento, Un poco de levadura ele leveda a massa toda. leuda toda la masa, E não atrás de homem na mulher, no detrás de hombre y e mujer, nem da mulher no homem. ni de la mujer del hombre. E Jesus diz o que na sua palavra? ¿Qué dice en su palabra? Ele el não Señor? mudou. Él no cambió. Ele diz: eu sou o mesmo ontem e hoje. Es el mismo E ayer, hoy, serei eternamente. y lo será eternamente. Então ali vinha Ahí venía. esses falsos profetas. Esos falsos Mas profetas, esses falsos profetas, esses demônios não cansou. esos demonios no se cansaron. É como eu prego sempre para vocês. Como predico siempre para ustedes, Acerca do Apocalipse 12. acerca de Apocalipsis Da 12, grande batalha. de la gran batalla Entre os anjos de Deus de los ángeles de Dios contra Satanás. contra Satanás. É essa batalha que significa. Es esa batalla que Desde dice, os tempos antigos, desde tiempos o antiguos, diabo usando os seus falsos profetas el diablo usando sus falsos contra profetas o evangelho de Deus. contra el evangelio de Nós Dios. vencemos pelo sangue do Cordeiro. Nosotros vencimos por la sangre del O que Cordero. acontece, meus irmãos? ¿Qué sucede, hermanos? Daí séculos e séculos foram passando. Pasaron muchos siglos desde ahí. E o que aconteceu? O diabo continuou usando esses homens com palavras persuasivas. El diablo comenzó usando hombres con palabras persuasivas. Usou Jezabel, Usó Jezabel, que invadiu o Israel que invadió Israel com a doutrina pagã, con doctrina pagana, com as pinturas, con pinturas, com as vaidades, vanidades, com os cultos pagãos aos outros deuses. cultos paganos a otros dioses. E nos dias de hoje não tem sido diferente. Y hoy no ha sido diferente. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, El propio Señor Cristo ele prega exortando predica exhortando sobre a igreja de Tiatira. sobre la iglesia de Tiatira. Tenho contra ti Tengo contra que ti tolera Jezabel. que toleras a Jezabel. O povo de Israel tolerou Jezabel El pueblo de Israel está com en o lugar de Jezabel, pecado. con el pecado. Mas Deus lá levantou um homem Mas Dios levantó un e hombre mais 7.000 y más 7,000 que não se prostraram diante de Baal. que no se postraron delante de Baal. Pregou contra Y predicó contra a doutrina de la Jezabel. doctrina de Jezabel. E aquele homem de Deus Que el hombre de Dios combateu os falsos profetas sonhadores falsos. cometió falsos profetas. Que Deus usou ele Dios usó a él para pregar a doutrina de Deus para predicar la doctrina de e Dios. profetizou o juízo de Deus Profetizó el juicio de Dios contra Jezabel. contra Jezabel. E Jeú depois Jehú después de de muitos anos muchos años foi lá usado por Deus usado por Dios para derrotar aquele demônio. para derrotar a ese demonio. O que ela usou ¿Qué usó ella? para tentar seduzir? Para intentar Ela seducirlo. se pintou em volta dos olhos Se pintó alrededor de los e foi ojos diante da janela. y fue ahí a la ventana. E a mesma coisa hoje. Es lo mismo hoy. O diabo El diablo está usando os falsos profetas usa los falsos com a profetas, doutrina de Jezabel. doctrina de Se Jezabel. você, minha irmã, lá no mundo, Si usted allá en el mundo amava as vaidades mundanas, amaba vanidad mundana, andava de usar pintura, amaba usar qual maquillaje, estratégia que o falso profeta está fazendo agora? ¿qué estrategia está usando Na ahora? doutrina de Jezabel. La doctrina de Jezabel. Nada demais, irmã. No tiene nada de malo, dice. Pode se enfeitar, Puede pode arreglarse, usar sua saia curta. puede usar su falda
Jesus só corta. quer seu coração. Jesús solo quiere Aí su Deus corazón. levanta os Elias dessa época. Ahí Dios levanta a los Elías de Com a esta unção época. de Deus, Com a unção de Deus. a palavra do Senhor, A palavra del Señor. pregando a doutrina de Jesus, Pregando a doutrina de da Jesus. santificação do corpo e alma e espírito. Santificación cuerpo, alma y Vai espíritu. para lá, Satanás. Ahí vaya para allá, Porque Satanás. Jesus pregou. Que Jesús predicó. Não pode usar pinturas. Não pode usar pintura. Nem nos seus cabelos. Ni sus cabellos. Porque é coisa do diabo. Cosa del diablo. Mas também existe nos dias de hoje También existen en los días de hoy. Aquellos, como aconteceu no tempo de Moisés. como en el tiempo de Moisés, Eles vieram da terra prometida, vieron de la tierra mas o prometida. seu coração continuava lá no Egito. Su corazón estaba en Egipto. É o que está acontecendo com muitos no nosso meio. Lo que sucede a muchos. Nos dias de hoje, En los días de hoy. você via que antigamente Que había ele antiguamente. estava todo na doutrina. Estaba en la doctrina. A mulher não cortava o cabelo, No se cortaba el cabello. não pintava o cabelo, No se pintaba el cabello. montou na doutrina. Y andaba en la Mas doctrina. muitos, Pero muchos. era só porque o pastor pregava. No solo porque el pastor Mas o predicaba. dia que o pastor deixou de pregar, El día que el pastor dejó de ou predicar, aquela presidência daquela igreja saiu, porque aquella presidencia aí salió, vem os falsos profetas de Jezabel, vinieron los falsos profetas de os Jezabel, falsos profetas de Baal, los falsos profetas de e Baal, começa a liberar tudo. comienza a liberar Eles todo, começam a usar as práticas. comienza a usar las Porque o prácticas, coração dele está no Egito. porque el corazón está en Ele está Egipto de como um él. leão na jaula. Está como un león en la O leão, jaula. quando está na jaula, irmãos, Quando o leão está na ele não jaula, ataca a sua presa, no ataca a su porque presa, está preso na jaula, porque está preso na mas jaula, sente o cheiro da carne, mas siente el olor de com la carne, vontade de atacar. voluntad de atacar. Assim são os crentes falsos. Esos son los creyentes falsos. Que esses são os religiosos. Esos son los religiosos. Que eles guardam a doutrina, Guardan doctrina, não por amor a Deus, no por amor a Dios, mas porque a igreja não permite. porque la iglesia no permite. Mas quando ele vê uma mulher vaidosa, No ve una mujer ela vanidosa, vê uma mulher vaidosa, ve una mujer ele vê vanidosa, um jogador de un futebol, jugador de fútbol, ele tem desejo no seu coração tiene deseo en su de corazón fazer aquelas de práticas. aquellas Aí prácticas. se abrir, Y ahí se abrir, ele ataca tudo. se abre la jaula, Mas ataca todo. aquele que tem o Espírito Santo, Aquel que tiene el Espíritu Santo, mesmo com a apostasia desses homens, Mesmo com a apostasia desses eles homens, continuam firme com Jesus. continua firme com Porque ele Jesus. não se apega no pastor, Ele não se apega no pastor, mas sim se apega na palavra que Jesus ensinou. no se apega en la palabra que que leva Jesús para o enseñó, céu. que lleva para el cielo. Por isso que o apóstolo João Por eso el apóstol Juan pregou: predicó: quem é de Deus quien es de Dios nos ouve, nos escucha, quem não é de Deus quien no es de Dios não nos ouve. no nos oye. Nisto En conhecereis esto conoceréis quem tem o Espírito da quien verdade tiene el Espíritu de e verdad, quem está com o Espírito do erro. quien está con el error. E vocês estão vendo o Espírito do erro Están viendo el Espíritu del na error. mente desses homens e dessas mulheres. La mente de esos hombres y Que mujeres foram contaminados fueron contaminados pelos lábios da serpente. por los lados de la serpiente. Tá vendo, meus irmãos? ¿Está viendo, hermanos? O diabo está em muitos altares pregando aí, El diablo está en muchos altares predicando, ensinando heresias. enseñando herejías. Mas no meio desse povo rebelde, En medio de ese pueblo no rebelde, meio dessa Babilônia, en medio de esa Babilonia, assim como Deus levantou Jeremias, así como Dios levantó a Jeremías, assim como Deus levantou Ezequiel na Babilônia, como Dios levantó a Ezequiel en Babilonia, Deus levantou a igreja primitiva do tempo Dios divina, levantó la iglesia primitiva de essa Babilônia final do en Apocalipse. esta Babilonia final del Apocalipsis. E esse assédio é terrível, meus irmãos. Es algo terrible, hermanos. Esses demônios estão por todo lado. Esos demonios están por todo lado, Estão por meio da internet, por medio de internet, através da filmagem da a besta. través de los videos de la bestia, Foi dada a imagem da que besta fue dada imagen a la para bestia, que a imagem da besta falasse. para que la imagen hablase. Porque ela recebeu o poder da primeira besta. Por recibió el poder de la primera bestia, Recebeu o poder do dragão. recibió el poder del E dragón, agora a besta da internet, y ahora la bestia de internet, do sistema do falso profeta, del sistema del falso da profeta, segunda besta, de la segunda que bestia, recebeu o poder da primeira, recibió el poder de la que primera, foi lhe dado a imagem que fue le dado la imagen para que falasse. para que hablase. Para esses falsos profetas agora, Esos falsos profetas ahora, eles foi dado o poder da televisão. le fue dado el poder a la televisión, Eles ficaram na televisão pregando heresia. predicando herejía en la Ele televisión, recebeu o poder do dragão recibió el poder del dragón, para pregar que as irmãs têm demais usar pinturas. predicar que no tiene nada más de Eles maquillaje, recebeu o poder do dragão recibió el poder del dragón, para poder perseguir a igreja de para Cristo. poder perseguir la iglesia de Cristo. E eles fazem até mesmo fogo descer do céu. Estás en fuego descender del cielo, O que é fogo? É mover. es mover. Eles começam a falar em língua também. Comienza a hablar en lengua también, Até mesmo levanta paralítico. hasta levanta Mas paralíticos. é como diz Paulo. Como dice Pablo, É o poder segundo a eficácia de Satanás. es el poder según la eficacia de Satanás. Porque o diabo, Pues el diablo ele faz descer fogo do céu, como diz a Bíblia, hace descender fuego del cielo, como dice la para Biblia, enganar.
para engañar, e se transforma em anjo de luz se transforma en ángel de luz para enganar. para engañar. O diabo está no corpo desses El homens, diablo está en el cuerpo de esos hombres, enganando a muitos. engañando a muchos. Mas aqueles que têm o Espírito de Aquellos Deus, que tienen el Espíritu de eles não Dios conseguem enganar. consiguen engañar. Porque nós somos como os crentes de Bereia. Pues somos como creyentes de Como Berea, diz João, como dice Juan. usado por Deus. Usado por Dios. Maior o que está em nós Dios es el que está en do nosotros que o que está no mundo. que aquel que está en el mundo. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos vigiar Precisamos vigilar para não ser enganado. para no ser engañados. Porque esses falsos profetas Son falsos profetas. estão persuadindo o povo Persuadiendo al pueblo a abandonar a a santa doutrina do corpo la santa doctrina del cuerpo, e seduzindo vocês seduciendo a ustedes a porta larga. la puerta larga. Mas tem um que é muito mais perigoso Hay uno que es más peligroso, do que os falsos profetas Los falsos profetas. que pregam no mundanismo. predica mundanismo. É aquele falso profeta Aquel falso profeta que parece ser de doutrina. parece ser de doctrina. São os pregadores de meia doutrina. Son predicadores de media doctrina. É uma estratégia que o diabo Es la usa estrategia que el diablo usa para enganar os crentes de para doutrina. engañar creyentes de É doctrina. uma profecia de Una Jesus profecía de Jesús. que ele falou Él habló lá no sermão apocalíptico, el sermón o apocalíptico, sermão profético. el sermón profético. Lá no Mateus 24, Mateo 24, Marcos 13, Marcos 13. Jesus falou que se levantarão, Se levantarán, surgirão surgirán muitos falsos profetas muchos falsos profetas com tão sinais e prodígios. con grandes señales y prodigios. Vão fazer cura, Vamos a ser curas, vão fazer milagres, vamos a hacer milagros, sinais e prodígios, señales y poder prodigios, intelectual, poder intelectual, uma sabedoria tremenda. sabiduría tremenda. Eles usam a Bíblia até mesmo. Usan la Biblia también. É a mesma tática que o diabo usou para tentar seduzir Jesus. La misma táctica para seducir a Quando Jesús. Jesus foi tentado no deserto, Cuando Jesús fue tentado en el o desierto, diabo não usou os livros das filosofias. el diablo no usó libros de O filosofía, diabo não usou os livros do ocultismo. no usó libro de Ele ocultismo, usou a própria palavra usó la propia palabra para tentar enganar Jesus. para tentar engañar a Mas ele Jesús. esqueceu que Jesus é o verbo que se fez carne, Se olvidó que Jesús es el verbo que que é se o hizo dono carne, da que palavra. es el dueño de la palabra. Aleluia. Então esses falsos profetas Esos falsos profetas vêm disfarçado de pregadores verdadeiros, vienen disfrazados de predicador verdadero, porque é o que diz Jesus. lo que dice Jesús. Eles parecem ser de Deus, mas não é. Parece ser de Dios, pero no E es. se capazes, Que si fuera capaz, enganaria engañaría até os escolhidos de Deus. hasta los escogidos de Dios. Quem são os escolhidos? ¿Quiénes son los Não escogidos? são os crentes mundanos, ¿Son creyentes mundanos? não são os ímpios, ¿No son los não impíos? são as seitas, ¿No son las sectas? são os crentes verdadeiros. Son los creyentes Então verdaderos. qual é a tática do diabo? Es la táctica del Que diablo. muitos irmãos, Muchos hermanos, durante todos esses anos, durante todo este tiempo, aprenderam bem a guardar a doutrina do corpo, aprenden a guardar la doctrina del cuerpo, mas poucos conhecem a doutrina do espírito, de ter discernimento, pero pocos conocen la doctrina del espíritu da alma, de ter um conhecimento De la- e de entender. y de entender. Eles estão dando ouvido Están dando oído aos falsos profetas de meia doutrina, a los falsos profetas de media que doctrina. parece ser de doutrina. Parece ser de doctrina. Deus está todo na doutrina, Dios trata en la mas doctrina, a saia da irmã é rachada, pero la falda de la hermana está rajada todo na doutrina, está toda en la mas doctrina. está com o sapato salto alto, Está con zapato taco alto, está todo na doutrina, está toda en la doctrina. cabelo compridão, El cabello largo, não corta o cabelo, no corta el cabello, mas varón. corta a ponta do cabelo. O la mujer corta el punto del cabello. São falsos profetas. Son falsos profetas. Estão na televisão, Están en la televisión, estão na filmagem da besta, en la filmación de la bestia, estão no meio dos YouTube da filmagem da besta. uno de los youtubers de la filmación de la Tem bestia, alguns pregadores que até pregam, parece pregando doutrina. y se predica predicando Está doctrina, envolvido com a política. envolvido con política. Então o que é isso? É falso profeta. Es falso profeta. O diabo está usando essa tática El diablo utiliza do táctica falso avivamento del falso avivamiento para enganar vocês. para engañar a usted. Mas vocês que têm o Espírito de Ustedes Deus, que tienen el Espíritu de Dios, que meditam na palavra de Deus, viendo la palabra de Dios, e que tem servo de Deus que aqui prega a verdade, el siervo de Dios que predica verdad, vocês não serão enganados. ustedes no serán Porque engañados. vocês têm o Espírito Santo de Deus. Ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios. Então, meus irmãos e irmãs ouvintes, Hermanos oyentes, esses demônios agora estão vindo. esos demonios vienen ahora, Eles estão muito por meio aí da internet, están por medio de internet, por meio do de YouTube, YouTube, com sincretismo religioso. con mezcla religiosa. O que é o sincretismo ¿Qué es religioso? el sincretismo É a religioso? mistura de tudo quanto é tipo de religião. La mezcla de todo tipo de religión. E é a mesma coisa de pegar uma fruta, um monte de Es frutas, como agarrar muchas frutas, pôr no liquidificador e bater ela. poner a la licuadora y É bater o que a eles ella. estão fazendo. Es lo que hacen. Então muitos irmãos têm o conhecimento do corpo. Muchos hermanos tienen Então conocimiento del o cuerpo. diabo agora está usando um falso profeta Ahora el diablo
está usando falsos profetas. Muitos deles, principalmente por meio da internet, Principalmente por medio de até internet. pregando contra a televisão, Está predicando contra a pregando televisión, contra a calça comprida, contra el pantalón de mujer. pregando os bons costumes da igreja. Predicando las É buenas uma costumbres. tática que está usando Es una táctica usando para enganar vocês. para engañar a ustedes. Mas a doutrina é verdadeira. Pero la doctrina verdadera, Você esqueceu o que João disse? se olvidó lo que Juan dice. Amados, Amados, não criais em todo espírito, no creas en todo espíritu, mas provai se os espíritos são de Deus. mas probad si los espíritus son de Dios. Então você tem que provar. Tienen que probar. Não só a pregação da doutrina, No solo predicación de doctrina, não só a doutrina do corpo, no solo doctrina del mas cuerpo, provar mas probar os espíritos da revelação, el espíritu de la revelación, os espíritos das letras dos louvores, de las letras de las alabanzas, provar os pastores, probar a los pastores. porque a Bíblia diz que Satanás La Biblia dice que Satanás tem chifre como um cordeiro, tiene cuernos como cordero, mas quando abre a sua boca, abre su boca, falava como um dragão. volaba como dragón. Já para tentar enganar você, El diablo va a intentar não vai vir engañarse, falando eu sou o diabo. no va a ir diciendo soy el diablo. Olha que a própria Bíblia diz: tem chifre como cordeiro. Quem é o cordeiro que representa na Bíblia? ¿Quién es el cordero que representa la O Biblia? Senhor El Jesus. Señor Jesús. Então ele vem parecendo ser de Deus, Viene pareciendo ser de Dios, parecendo ser um ministro de Jesus Cristo, pareciendo ser ministro de Jesús, que prega a verdade de Cristo. que predica la verdad de Mas Cristo. você conhece ele quando ele abre a sua boca, Mas usted conoce cuando abre su boca, pela sua doutrina, por su doctrina, pelas suas manifestações. por sus manifestaciones, Se os dons que eles estão usando sus dones que están usando, é os dons com respaldo bíblico. son dones con respaldo Como bíblico. disse aqui Moisés, Como dice Moisés, usado por Deus. usado por Dios. Ele estava vendo que os falsos profetas também copiavam algumas coisas do Deus Jeová, Están viendo que los falsos profetas copiaban las com cosas de Jehová, revelações e visões. con revelaciones y Mas visiones, eles eram agroeiro, mas eran agoreros, eram adivinhos, eran adivinos, porque não era revelação de Deus, pues no era revelación de Dios, eram homens usados por Satanás. eran hombres usados por Satanás. Porque tem as profecias de Deus Tiene profecía de e tem Dios, as revelações de Deus, tiene revelaciones que de quando Dios, fala se cumpre. que cuando habla se cumple. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Então o que é que eles estão usando, meus irmãos? ¿Qué usan, hermanos? O sincretismo, El sincretismo, o misticismo el misticismo dentro das igrejas. dentro de Eles iglesias. pregou doutrina com a beleza Predicó doctrina que era para muy cativar bonita, vocês. para cautivarle. Olha, homem de doutrina. Mira, hombre de Olha doctrina. como ele se prega. Mira cómo predica Olha, él. ora, os demônios caem por terra. Mira, los demonios caen por Olha que tierra. maravilha tremenda. Mira qué maravilla tremenda. Aí você vai ver os dons deles lá. Ahí ve los dones de ahí É a feitiçaria. y esa hechicería. Pessoas caem arrebatadas, Personas caen e arrebatadas, vai no céu e no inferno, va al cielo y al infierno, e começa a conversar com as pessoas que já partiram. comienza a conversar con las personas muertas. Quem que você está vendo aí, meu irmão? ¿Qué está viendo ahí, mi Eu estou hermano? conversando com o missionário da Miranda que já morreu. Estoy conversando con un misionero que Ele ya está murió. muito triste, que está acontecendo com a igreja. Está muy triste con la Olha, iglesia. agora eu estou aqui no inferno. Ahora estoy en el Eu infierno. estou vendo minha mãe que já Estoy morreu, viendo a mi madre que murió, que condenada. Que foi Estou vendo condenada. meu pai, meu irmão que morreu condenado. mi padre que murió condenado. Eu estou conversando com eles. Estou conversando com eles. Eles têm um recado a passar à igreja. Tengo un recado para la A igreja iglesia. precisa se consertar. La iglesia necesita Precisa da concentrarse doutrina. y decir la doctrina. Mentira do diabo. Mentira del diablo. Tá vendo? ¿Está viendo? É o mesmo demônio que usou É o a mesmo serpente para seduzir Adão e Eva. Que usó la serpiente para seducir a Adán y Eva. A serpente usou algumas verdades para seduzir Eva. La serpiente usó algunas verdades para seducir a Eva. E Eva caiu no pecado da serpente. Eva cayó en el pecado de la serpiente. E foi castigado por Fue Deus. castigado por Dios. A mesma coisa são esses homens. Lo mismo son esos Eles hombres. estão usando a doutrina do corpo, da santificação do corpo, Están usando la doctrina de santificación del cuerpo misturado com a heresia mezclado con herejía do ocultismo. del ocultismo. E isso não é de Deus. Y eso no es de Dios. Vamos provar na Bíblia isso? Vamos a probar en la Biblia Que eso. não é só palavras minhas, Que no solo o palabras Espírito mías, Santo ¿no? está me usando, El Espíritu Santo usando. mas dentro da palavra. Mas dentro de la palabra. O que Moisés falou? ¿Qué Moisés dijo? Quando entrar na terra do Senhor, Traes en la tierra del Señor não trazeis No traigas os las costumes costumbres do Egito, de Egipto, nem mágico, ni e mágicos, nem que consulte quem? ni que consulte quién, Os mortos. los muertos. Então isso que estão são de Deus? Esos son de Dios, entonces. Esse negócio de se arrebatar e conversar com pessoa que já morreu? Eso de ser arrebatado y É de perdido. Deus isso? ¿Es de Dios eso? Está contra a palavra de Deus. Está contra la palabra de Então Dios. por aí você vê Por ahí usted que ve eles fazem algumas imitações dos dons de Deus, que hacen algunas mas imitaciones de de los forma dones. herégica. Mas de forma E está herégica. cheio deles no YouTube aí enganando a muitos Está lleno de ellos en que YouTube são engañando, usados por que son Satanás. usados por Satanás.
Então você precisa tirar do meio de ti. Precisa sacar de medio de usted. Para de seguir esses homens. Pare con esos hombres Para de seguir essas mulheres. y con esas mujeres. Senão você vai morrer espiritualmente. No va a morir espiritualmente. Eu não estou vendo eles morrer, missionário. Están muriendo. Eles estão mortos espiritualmente pelo pecado do adultério. Están muertos espiritualmente por Eles el estão pecado mortos del espiritualmente pelo pecado da por el ganância. pecado de la ganancia, Pelo pecado da soberba. Pelo pecado da soberbia. Pelo pecado da mentira. el pecado de la mentira. Tá, estão reservados. Están reservados para ya. o dia do juízo final. El día del juicio final. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, Mira lo que la Biblia dice sobre esses homens que estão com essas heresias. sobre hombres que están con herejía, Esses que estão no YouTube, na filmagem da besta. están con YouTube en la filmación de la Com bestia, esses supostos con arrebatamentos. supuesto arrebatamiento, Que herégico, que não é de Deus. que es herégico, no Que es a de Dios. Bíblia condena essas práticas La Biblia condena esas de prácticas consultar os mortos. de consultar muertos. A Bíblia fala que os mortos não louvam. La Biblia dice que los muertos no lavan, Os mortos não falam. los muertos no hablan, Os mortos não têm nenhum conhecimento no tienen ni conocimiento do que acontece aqui na terra. de lo que acontece en la tierra. Eles descansam nos braços de Deus, Descansan en el brazo de Dios, aguardando o dia aguardando el día do arrebatamento da del igreja. arrebatamiento de la iglesia. Então essas pessoas que estão fazendo isso aí Esas personas que hacen eso ahí são os falsos profetas que Jesus falou, son falsos profetas que Jesús habló, que se capaz enganaria até os escolhidos. que fue capaz de engañar a los O escogidos. apóstolo Paulo, El apóstol Pablo ele também teve uma grande luta contra esses falsos profetas. tuvo una gran lucha con los falsos profetas. Aquele falso profeta Elimás, o mágico, Aquel profeta Elimás mágico, pregava mago, algumas verdades, predicaba algunas mas verdades, perseguia Paulo com ocultismo, perseguía a Pablo con ocultismo, encantamento, con encantamientos, enganando o povo. engañando al pueblo. Então Paulo começa a pregar em Corinto e dizer assim: Pablo comienza a decir en Corintios 5, cuidado, cuidado, assim como Satanás usou a serpente para seduzir Eva, así como el diablo usó la serpiente para seducir ele a está Eva, usando esses falsos profetas para seduzir vocês. está usando esos falsos profetas para seducirles. Cuidado que Satanás se transfigure em anjo de luz. Cuidado que Satanás se transfigura en É ángel o de mesmo que luz. Jesus falou. Lo que Que Jesús se dijo, possível enganaria os escolhidos de Deus. que si fuera posible engañaría a los O que escogidos de Dios. compreende anjo? ¿Qué significa ángel? Anjo compreende mensageiro, Ángel significa mensajero. luz compreende fogo e verdade. Luz de fuego y verdad. Então o diabo começa a pregar algumas Y verdades luego comienza a predicar algunas da verdades doutrina do corpo, de la doctrina del cuerpo, parecendo ser anjo, pareciendo ser que ángel, ele se autotitula aí dizendo que se autotitula que o diciendo anjo Gabriel veio e arrebatou ele para conversar com a pessoa que já morreu, que el ángel Gabriel lo arrebató, que o anjo Miguel veio. el ángel Miguel vino. Olha que Paulo falou. Mira lo que Pablo habla. Ele se transforma em anjo de Él luz, se transforma en ángel de luz, pregando algumas verdades predicando algunas e verdades. usando até mesmo, são tão atrevidos Son tan atrevidos para usar os nomes dos anjos de a Deus. usar los nombres de los ángeles de Então a Dios. Bíblia está mencionando isso. La Biblia menciona eso. Então o diabo sempre perseguiu o povo de Deus. El diablo persiguió al pueblo de Dios. Porque se tem uma coisa que Deus abomina e tem muito ódio, Si hay una cosa que Dios é a abomina, prostituição, o adultério espiritual. es la prostitución y adulterio Isso é um espiritual. adultério espiritual. Es un adulterio espiritual. Porque está trazendo as formas dos deuses estranhos. Porque la forma de los dioses extraños. Embora não está usando os deuses, o nome dos deuses estranhos. No está usando los nombres de los dioses Mas é extraños. como Deus falou no Apocalipse, tem chifre como cordeiro. Mas tiene cuerno como cordero. Está usando o nome de Jesus. Está usando el nombre de Jesús. Mas as suas práticas, quando abre a boca, Sus prácticas cuando abre la boca é o dragão, es el dragón, é Satanás. es el diablo. Tá vendo? ¿Está E viendo? o que diz a Bíblia em Levítico 19:31? ¿Qué dice en Levítico Não 19:31? recorra aos médios, No recurras a los nem medios, busque quem consulte os mortos, ni busques a los que consultan pois muertos, vocês serão contaminados por eles. pues serán contaminados por ellos. Tá vendo quantas pessoas estão contaminadas? ¿Cuántas personas están contaminadas? Porque está dando ouvido a esses falsos profetas da internet? Porque da oído a los falsos profetas de Estão internet, contaminados pela contenda, contaminados por la contienda, contaminados pelo ódio, por el odio, contaminados pela soberba, por la soberbia, pela exaltação. por la exaltación. Porque ele está tão idolatrado, Está tan idolatrado aquele homem, el hombre, que quando ele ouve o Espírito Santo falar, cuando escucha el Espíritu Santo hablar, através dessa palavra, a través de esa ele não palabra, tem o discernimento de discernir que Deus está falando. no diciendo que es Dios que está Aí o hablando. diabo mata ele Ahí el diablo le com a mata blasfêmia contra o Espírito Santo. con una blasfemia contra el Espíritu Santo. Então Deus está falando: eu sou o Senhor de vocês. Yo soy Señor de ustedes. dice Não el Señor. siga esses homens. No sigan a esos hombres. Siga a minha palavra. Siga mi palabra, Que salva, cura e liberta. que salva, cura y liberta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, a Bíblia também diz, la Biblia dice em también, Levítico 20, verso 6: Levítico 20, verso 6, voltarei o meu rosto volveré mi rostro contra quem consulta os mortos contra quien consulta muertos, e contra quem procura médios contra quien busca medios para segui-los. para seguirlos. Está vendo? Está viendo. Você está lá
dedilhando o dedinho lá para escrever no canal deles? ¿Está viendo para inscribirse al canal de ellos? Está dando like lá no canal deles para seguir eles? ¿Dando like para seguirlos a ellos? Está vendo a sua vida como está vazia? ¿Está viendo su vida vacía cómo está? Não tem mais força de orar. No tiene más fuerza para orar. Não tem mais força de jejuar. Tiene más fuerza para ayunar. Não tem mais poder do Espírito Santo para resistir às tentações do pecado. Ni más poder del Espíritu Santo para Sua resistir vida el está pecado. vazia. Su vida está vacía. Você tem muitas vezes aparência de doutrina, Tiene apariencia de doctrina muchas mas você veces. está igual à igreja de Pero Sardes. está igual a Sardis. Tu tem nome do que vive, Tiene nombre de que mas vives. está morta. Está muerto. É o que está acontecendo com essas pessoas. ¿Qué sucede con aquellas personas? Estão dando ouvido a esses falsos profetas. ¿Han oído los falsos profetas? São médios disfarçados de doutrina Son medios disfrazados de para doctrina. enganar vocês. Para engañarles. Então abra os olhos agora. Abra los ojos Que não é o ahora. missionário Mercadores que Que fala. no es el misionero Se o mercenario que habla. Espírito Santo de Deus, Mas se o Espírito nas Santo de suas Deus, escrituras sagradas. en sus escrituras sagradas. Para segui-lo e prostituindo com Y eles. para prostituyéndose con ellos. Eles se prostituíram. Ellos se prostituyeron. Eles abandonaram Deus e Yahvé. Abandonaron al Dios de Abel. Abandonaram o noivo Jesus Cristo. Abandonaron al novio Jesucristo. Foram infiéis Fueron infieles ao pacto com Cristo al pacto con Cristo. para se prostituir com esses deuses estranhos. Prostituirse con esos dioses extraños. E está vendo que Deus está falando em Levítico 26? Mire lo que habla Dios. Capítulo 20, verso En 6. capítulo 20, verso 6. Eu de Levítico. eliminarei Yo eliminaré do meio do meu povo. en medio de mi pueblo. Está vendo? Está viendo. E Deus vai eliminar. Dios va a eliminar. Você está vendo que porque muitos deles até tentaram se infiltrar aqui no nosso meio, Muchos de ellos intentaron infiltrarse en nuestro começou a medio. ter resistência Comenzó la resistencia. e Deus tirou do nosso meio, Dios sacó de nuestro medio. porque queria trazer essas doutrinas de demônio aqui. Quería traer esa doctrina de demonios. Mas o missionário Emerson Nunes, que é afiado na palavra pelo Espírito Santo, El misionero va a ser muy fiado en la palabra. aqui não, Satanás. Y no Satanás. Aqui nós pregamos a verdadeira doutrina de Jesus. Predicamos la verdadera doctrina de Cristo. Não só do corpo, mas da alma e do espírito também. Solo del cuerpo, del alma, del espíritu también. Muitos por causa da sua soberba, Hay muchos por causa de la soberbia, por causa da sua rebeldia, su rebeldía. Deus tem abatido eles. Dios lo abatió. Porque todo homem soberbo, Deus é contra. Deus fala, eu sou contra eles. Pues yo soy contra ellos, dice. Eu sou contra ti, ó soberbo. Yo soy contra ti, oh E virá o soberbio. dia que vou te castigar, diz a palavra. Vendrá el día que te castigaré, dice la O palabra. espírito altivez de um homem soberbo El espíritu de un hombre soberbio vem a queda. viene a la caída. O homem depois muitas vezes repreendido, Después de muchas veces reprendido, el hombre endurece a serviço endurece a la e cerviz. de repente é quebrado. De repente es quebrantado. Eles são duros, Él es duro. não estão aceitando essa pregação. No acepta esta predicación. Um dia vai ser quebrantado. Un día será quebrantado. Um leito de dor, El hecho del dolor, com a enfermidade, con la com a enfermedad, perturbação, con la perturbación, e não haja cura, que no haya cura, que vão se tornar como Saul. se volverá como Eu Saúl. conheço um homem na Bíblia Conozco un hombre de la que Biblia fez essas práticas. que hizo esas prácticas. Um homem que se desviou do caminho de Deus, Se desvió del camino de Dios. foi consultar os mortos, Fue consultar a los muertos. que foi falar com o profeta Fue Samuel. hablar con el profeta Foi Samuel. Saul. Fue Saúl. Então os demônios Los demonios que estão usando esses que homens usan esos hombres. é o mesmo demônio que usou Saul, Es el mismo demonio que usó a que Saúl. matou os sacerdotes Mató al sacerdote no tabernáculo. en el tabernáculo. E esses homens Esos hombres estão matando muitos homens de Deus están matando muchos hombres de Dios com a mentira, con la mentira, com as falsas revelações, falsas revelaciones, com seus falsos con arrebatamentos, falsos arrebatamientos, enganando o povo. engañando al pueblo. Ah, mas eu conheço muitos homens missionários Yo conozco muchos hombres que eram misioneros, consagrados. eran consagrados E aconteceu isso com ele. y concedió con ellos. O diabo enganou El ele. diablo los engañó. O homem de Deus, El hombre de Dios, o que diz Paulo? ¿qué dice Pablo? Ainda que um anjo do céu Aunque un ángel del cielo descer descendiere e trazer para vocês y trajera a ustedes outro evangelho, otro evangelio, seja maldito esse evangelho. sea maldito ese Até o evangelio. mesmo anjo, Hasta el mismo ángel. calcule nós. Calcula en nosotros. Mesmo que ele for um pregador, Mismo que fuera predicador, abençoado por Deus, bendecido por Dios, mas se está com essas práticas, está con esa está práctica, acontecendo com ele, está aconteciendo con él, como aconteceu com o profeta novo, como aconteció con el profeta que nuevo, foi persuadido pelo profeta velho. persuadido por el profeta viejo. Deus falou com o profeta novo, Dios habló con el profeta nuevo. vai, faz a sua missão, Vaya ahí a su misión. entrega o meu recado a Jeroboão. Trae el recado a Jeroboam. Deus usou ele Dios lo usó com grandes con sinais. grandes E señales. Deus falou assim: volte, Dijo, vuelva, e não pelo mesmo caminho. no por el mismo Ele camino. desobedeceu. Desobedeció. Aí vem um outro profeta. Vino otro profeta. Até mesmo era de Deus. Hasta era de Dios, Mas deu lugar para o diabo. pero dio lugar al Eu diablo. também sou profeta. También soy E profeta. o anjo me falou El ángel me que habló você pode hospedar na minha casa. que puedo hospedar
hacerla en mi Mas casa. Deus não é Deus de mentira. Pero Dios no es Dios de A mentira. palavra de Deus não faz curva. Dios no hace Ele curvas. foi persuadido Fue persuadido e foi enganado pelo profeta velho y fue engañado por el profeta e viejo morreu. y murió. A mesma coisa esses homens. Es lo mismo con esos Foi hombres. enganados Fue engañado por esses falsos profetas, por esos falsos profetas, disfarçados de doutrina, disfrazado de dizendo doctrina, eu também sou profeta. diciendo soy O profeta. anjo falou comigo, irmão. ángel habló conmigo, Que hermano. isso aí é uma nova manifestação que Deus está fazendo nos últimos dias. Es una manifestación de los Que últimos nós días. faria mais sinais que Jesus falou. Que vería más señales que Jesús Então habló. pode vir aqui que isso é de Deus. Puede venir que es de Ali Dios. dá, abraça aquilo A un abrazo aquello. e está morto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. A vida deles é vida de adultério, La vida de ellos es de adulterio. casamentos destruídos. Casamientos destruidos. E muitos estão até desviados da presença de Deus. Muchos hasta se desvían de la presencia de Muitos Dios. até morreram sem salvação. Hasta murieron sin salvación. Porque não deu ouvido à voz de Deus. Porque no dio oído a la voz E de algum Dios. deles Algum deles. entrou o comércio sutilmente, Entró el comercio sutilmente. vendendo milhões de discos e CDs Vendiendo millones de discos com y essas CDs. práticas Con prácticas. que é contra a palavra de Deus também. Contra la palabra de Dios. Que está escrito: a minha casa é casa de oração. Está escrito: mi casa es casa de Nós oración. fazendo dela comércio, No haga de ella comercio. covil de ladrões. Como cueva de ladrones. Então eu me tornei inimigo de vocês, Me irmãos, torné enemigo de ustedes, hermanos. pregando a verdade. Predicando la verdad. Não estou aqui para agradar os No homens, estoy para agradar a los mas hombres, sim para agradar a pero Deus. sí para agradar a Em Dios. espírito em verdade. Espíritu y en verdad. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, tome muito cuidado tengan mucho cuidado para que vocês para que ustedes não sejam enganados sean engañados por esses falsos por los profetas. falsos profetas. Então, meus irmãos, o diabo El diablo tem usado esses falsos profetas usó los falsos com essas profetas. práticas ímpias. Prácticas impías. Ah, Mire, o diabo está lá torturando o homem lá, eu vi. el diablo está E torturando eu al hombre. perguntava para aquele homem: Yo preguntando al por hombre, que está sendo torturado pelo diabo aí? ¿por qué está siendo Ah, porque torturado? eu morria quando eu não dei ouvido. ¿Por qué no dio E oído? está usando algumas verdades misturadas com mentira. Está usando algunas verdades. Porque não é a ira do diabo que está no inferno. Pues no es la ira del diablo que está É en el a ira infierno. de Deus que está no Hades agora. Es la ira de Dios que está en el Hades ahora. Por quê, meus irmãos? Por quê, hermanos? A Bíblia diz em Apocalipse Dice en Apocalipsis 14:10. 14:10. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. Que esses homens que vão para o inferno, Que los hombres que van al infierno, condenados, porque não obedeceu a doutrina, no obedeció la doctrina, estão sofrendo están sufriendo ardemente ardiamente diante dos santos anjos delante de los santos e do ángeles Cordeiro. y del Cordero. O diabo nem a chave da casa dele ele tem. Ni la llave de la casa él tiene. Porque o Senhor Jesus tomou a chave do inferno e da morte. Jesús tomó la llave del infierno y de la muerte. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Vocês precisam aprender, irmãos. Usted necesita aprender. Tome cuidado com esses desviados que estão no YouTube aí. Tengan cuidado con los desviados de YouTube. Com essas doutrinas diabólicas. Doctrinas diabólicas. Tem uns que usam até avental de igreja. Hasta utilizan delantal de Mas iglesia. são tudo desviados da presença de Deus. Son desviados en la presencia de Dios. São médios, são espíritas, são macumbeiros. Medios espíritus y macumberos. Disfarçados de doutrina. Disfrazados de doctrina. Fuja deles aí agora. Huya de ellos ahora. E não sejam No enganados sea engañado por esses falsos profetas. por esos falsos profetas. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios. Gloria. Isaías também pregou sobre eles. También Isaías predicó de ellos. Isaías começou a passar luta com alguns lá. Y pasó luchas con algunos. Ele fez: quando disserem a vocês, Cuando dijeron ustedes, procure um médico, busque un medio ou alguém que consulte os o mortos, alguien que consulte muertos e murmure encantamento, y diga encantamiento. pois todos recorrerem aos seus deuses Y todos recurrían a sus dioses e aos mortos em favor dos vivos, y los muertos en favor de los vivos. respondam: Respondan. a lei e os mandamentos, La ley y los mandamientos, se eles não falarem conforme essa palavra, si ellos no hablan conforme la palabra, jamais verão a luz. jamás verán la luz. Está vendo como eles estão em treva? También como están en Eles tinieblas, estão lá com essas manifestações do diabo. están como manifestación del diablo. Mas é uma contenda terrível entre eles. Es una contienda terrible, É um adultério terrível entre eles. un adulterio terrible. Então nós temos que fazer como eu estou fazendo aqui agora. Tiene que ser como estoy haciendo aquí ahora, Usado por Deus. usado por Dios. Pregar essa doutrina. Predicar esa doctrina Para que quando eles estiverem nessas práticas, para que cuando vengan esas eles prácticas nunca vão ter a luz. nunca tendrán la luz. Porque o Espírito Santo de Deus só habita em quem obedece. Pues el Espíritu Santo solo habita en quien Eles estão em obedece. desobediência a Deus. La desobediencia a Dios no. Eles estão em trevas. Ellos están en Eles tinieblas. estão com o costume do Egito, lá da macumbaria, Están con costumbre de Egipto de Macumba, lá do ocultismo. del ocultismo. Estão com as práticas ímpias Están con prácticas de impías Satanás, de Satanás, que leva à perdição da condenação do inferno. que lleva a la perdición de la Então, condenación del infierno. enquanto eles não abandonar essas práticas Cuando ellos no abandonen esas e prácticas, não se converter a Jesus, cuando no se conviertan a Jesús,
eles nunca vão ter a luz, nunca tendrán la luz, nunca vão ter a solução dos seus problemas, no tendrán la solución de sus problemas, nunca vão ter a cura das suas no enfermidades, tendrán la cura de sus enfermedades, nunca vai ter sucesso na sua vida no espiritual, tendrán suceso en su vida espiritual, porque estão em trevas. porque están en tiniebla. Isso aconteceu também no Novo Testamento. También en el Nuevo Testamento, Teve um homem lá, está lá escrito, acho que em Atos 8, recuerden Hechos 8, me falhou o versículo. me falló el versículo, Um homem por nome Simão. nombre de Simón, Esse homem era um mágico. era un mago, Ele começou a se impactar em ver se impactó al ver os dons de Deus na vida dos apóstolos. los dones de Dios en la vida de los Ele apóstoles. era um mago também que fazia alguns sinais. Era un mago que hacía señales, Só que os sinais de Deus é maior. solo que las señales de Dios son O mayores. diabo só sabe copiar. El diablo solo sabe copiar, Então o diabo usou uma estratégia lá. y usó una estrategia Ele ahí. começou a ouvir lá a palavra Usted escucha la palabra e até mesmo aceitou, y aceptó, entrou em comunhão entró en comunión, e ficou lá escondido. quedó ahí Mas escondido. o diabo não enganou por muito tempo. Pero el diablo no engañó por mucho Ele tiempo. chegou em Pedro Llegó hacia Pedro e quis comprar os dons do Espírito y Santo. quiso comprar los dones del E Espíritu Pedro Santo. profetizou o juízo de Deus sobre ele Pedro profetizó el para juicio de ele Dios se arrepender, para él arrepentirse, que ele não tinha regeneração de Deus que no ainda. era regenerado aún. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios. Porque como diz a palavra do Senhor, Dice la palabra de Dios. aqueles que usam de engano na minha casa, Aquellos que usan engaño en mi casa, ele não permanece, diz a palavra. él no permanece, dice la palabra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse homem Así ese hombre estava de engano ali estaba engañando ahí e foi descoberto através do dom de Deus. y lo descubrieron por el don de Dios. A ganância não estava em seu coração. La ganancia está en su E corazón. esses homens que estão na internet, Son hombres están en e internet crentes que apoiam esses homens, y creyentes que apoyan a eles esos estão hombres. como Simão. Están como Simón, Eles batizaram, bautizaron, eles desceram as águas do batismo, bajaron a las aguas del bautismo, eles fizeram que aceitaram Jesus, dijeron que aceptaron a mas Jesús. estão com essas práticas do espiritismo. Esa práctica de espiritismo, E estão com a ganância, a mesma ganância de Simão. están con la misma ganancia de Simón. Estão lá tendo a revelação do Pix. Están con la revelación del Deus Pix. está dando a revelação aqui, irmão. Dios me está dando revelación Faça um aquí. Pix do valor tal, Haga un Pix, que eu vou dice. entregar a revelação para você. Que yo te entregaré revelación, dice. É o mesmo demônio do Simão lá. Es el mismo demonio de Simón. Cuidado com eles. Cuidado con ellos. É o demônio do Balaão. Es el demonio de Balaam. Diga, sai dele, Satanás. Diga, salga de ellos, Satanás. Glória a Deus, glória a Jesus. O Simão quis comprar os apóstolos de Jesus. Simón quiso comprar a los apóstoles de Com Jesús. esses demônios, esses homens do Pix aí. Como esos demonios del Pix ahí. Faz o Pix. Haga un Pix. Eu vou entregar a revelação a Yo você. entregaré revelación a usted. Está cheio lá indo atrás dele. Están llenos detrás de ellos. Cuidado, irmãos. Cuidado, Com hermanos. esses homens Con enganadores. esos hombres engañadores. Fuja deles agora. Huya de ellos Em ahora. nome de Jesus Cristo. En nombre de Jesucristo. Para que você tenha a luz de Deus em sua vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs e ouvintes, Hermanos y oyentes, tome cuidado tenga cuidado com esses falsos con profetas. los falsos profetas. Jesus ensinou dizendo Jesús enseñó que diciendo eles viriam e enganariam multidões. haría multitudes. Porque as pessoas não gostam de ver. Quem não gosta de ver milagre? ¿Qué nos gusta de ver É milagros? bonito nós ver milagre. Es bonito los Nós milagros. temos que provar se os milagres são de Deus. Pero tenemos que ver si son de Dios. Se as práticas daquele milagre têm respaldo com a palavra. Si tienen respaldo con la palabra. Temos que ser como os crentes de Bereia, meus Como el irmãos, creyente de Berea, que provou até Paulo. que probó hasta Pablo. Paulo, quando pregou em Bereia, Cuando predicó en Berea, Pablo. tudo que Paulo pregava, os bereanos meditavam na palavra. Todo lo que Pablo predicaba, los bereanos contrataban. Nós temos que ser a mesma coisa, irmãos. Nosotros tenemos que hacer la misma cosa. Tome cuidado com esses homens. Tenga cuidado con esos hombres Estão falando que conversou com a pessoa que já morreu que hablan con personas que ya murió e que aquela pessoa falou que está no inferno y diciendo que esa persona que dijo que está en el porque não infierno, obedeceu a doutrina. pues no obedeció la Ela doctrina. está no inferno que não obedeceu a doutrina mesmo. Está en sí en el infierno. Mas só que de falar com a pessoa que já morreu, isso é heresia do diabo. Pero solo de hablar con la persona que murió ya É es o herejía del demônio diablo. que, se capaz, engana os escolhidos. Es un demonio que fuera capaz de engañar a los Cuidado escogidos. com eles. Cuidado con ellos. O diabo usou a serpente para seduzir Eva. El diablo usó la serpiente para seducir a Eva. Deus falou para você, Eva, Dios habló para usted, Eva. que você não podia comer, No podía comer. que você comer e ia morrer. Comería y moría. Não vai morrer não. No morirá, O dice. diabo já mentiu, El diablo ahí mintió. mas falou alguma verdade. Pero habló alguna verdad. Se você comer, Si usted ele comiere, mentiu falando que ela não ia morrer, mintió que no iba a morir. mas falou uma verdade que ela ia ter conhecimento. Pero una verdad que tenía De fato, conocimiento. ela ia ter conhecimento mesmo.
Y iba a tener conocimiento, sí. Então a mesma serpente que usou, La misma serpiente está usó. usando esses homens. Está usando esos Eles hombres. estão com o espiritismo deles, Está con el espiritismo. dizendo que foi arrebatado ao inferno, Diciendo que fue arrebatado al ou foi infierno arrebatado ao céu, o al cielo. e conversou com aquele irmão que já morreu, Conversó con el hermano que que já murió. partiu com Jesus. Y partió con Cristo. Aí aquela pessoa que está no inferno Aquella persona en el infierno. fala: eu estou aqui porque eu não obedeci a doutrina, Yo estoy aquí porque no obedecía la não doctrina. obedeci a palavra. No obedecía la palabra. O fato é verdade. Es verdad. Está lá porque não obedeceu a palavra. Está porque no obedecía la palabra. Mas olha a mentira do diabo, Pero mira la mentira del diablo. dizendo que conversou com a pessoa que já morreu. Diciendo que conversó con la É persona uma que murió. mentira. Era una mentira. Ali não é aquela pessoa. Ahí no es aquella Ali é persona. Satanás. Ahí es Satanás. O encantamento do diabo. Encantamiento del E diablo. nenhum encantador entrará no reino do céu. Un encantador entrará en el Então cielo. cuidado com eles, meus Cuidado irmãos. com ellos, mis hermanos. Aí vi sangrando. Ahí vi sangrando. Aí Jesus mesmo diz, Jesús dice, quando apareceu para os discípulos, apareció para los discípulos diante da sua ressurreição, delante de su os resurrección. discípulos achavam que era um fantasma. Creían que era fantasma. E o que Jesus falou para eles? Y Jesús les dijo, Hein? O espírito não tem carne nem osso. el espíritu no tiene carne y hueso. Vendo? Vão estar em carne sim, Va a estar carne sí, no inferno. en el infierno. Na segunda ressurreição, En la segunda resurrección, os mortos condenados, los muertos condenados que vão herdar o inferno, van a heredar el infierno. corpo e a alma e o espírito, tudo no inferno. Cuerpo, alma, espíritu, todo en el infierno. Mas agora, Pero ahora, as almas condenadas almas condenadas, estão somente a sua alma está solamente su alma sob a ira de Deus. sobre la ira de Dios. Veja a passagem do rico, Mira el pasaje del rico, do homem ímpio el hombre impío e Lázaro. y Lázaro. Lá tinha um abismo. Ahí hay un abismo. Não podia No podía quem está na terra quien está en la tierra passar para lá, pasar para allá. e quem está para lá Quien está allá passar para a terra ou para o céu. pasar para la tierra o el Porque cielo. tinha um abismo. Porque había un Então abismo. manda lá que vão lá pregar para os meus irmãos. Vaya para predicar a los Tem uns hermanos. 5 irmãos lá. Hay 5 hermanos ahí. Mande que alguém daqui vai lá Mande que alguien e aquí vaya avisa o allá. sofrimento que é aqui para eles lá. Ya viste el sufrimiento para allá. Aí o Abraão, que simboliza o próprio Deus ali, Ahora simboliza el propio Dios. falando o Deus Jeová, Hablando de Dios Jehová. falando aqui é um abismo entre nós. Hay un abismo entre Quem nosotros. está aqui não pode passar para lá. Quien está aquí no puede Quem pasar está aí allá. não pode vir para cá. Y de allá E tampoco lá eles não pasar aquí. obedecem nem os vivos que os meus profetas estão pregando lá. Y los vivos y los profetas están predicando Eles ahí. não obedecem nem os que estão vivos. No están obedeciendo a los que están vivos. Calcula um morto que sair daqui e pregar lá. Imagina un muerto salir de aquí y Tá predicar vendo? allá. Mais uma vez, Jesus agora, Más una vez Jesús, lá em Lucas 16, Lucas 16, 19, 19, está quebrando a tática dos falsos profetas daquela época. quiebra las tácticas de los falsos Quebrando profetas. esse espiritismo do diabo. Quebrando el espiritismo del diablo. Falando para as pessoas. Hablando para las Que essas personas pessoas que dizem que vêm que dicen que vienen com a alma da pessoa que morreu con alma de persona que para murió trazer profecia, para traer isso profecía. não é de Deus. Não é de Deus. Isso é o próprio diabo. Es el propio E diablo. aqui já tem um servo de Deus vivo. Ahí hay un siervo de Dios O vivo. inferno ganhou entrada que não tem saída. El infierno que no tiene Quem salida. morre lá não volta. Quien muera ya no vuelve. E a Bíblia também diz, La Biblia dice, para esses que estão indo no céu aí, para los que están yendo al cielo ahí, eles que estão pregando, están predicando, que conversou com o missionário lá no céu, que conversó con misioneros en el está cielo, trazendo um recado para a igreja. trayendo recado para la Olha, eu iglesia. conversei com o missionário das Miranda. Conversé con misioneros de Deus la me deu uma Biblia. revelação. Dios me dio una revelación. Deus me deu uma revisão. Dios me dio Me visión. arrebatou até o céu. Que arrebató hasta el cielo. Estão no YouTube aí. Está en YouTube. Esses falsos profetas. Falso profeta. Falando que conversou com o missionário. Diciendo que conversó con Dizendo que o misioneros missionário que para corrigir a igreja. para corregir la iglesia. Mentira do diabo. Mentira del diablo. Olha o que a Bíblia diz É o que a Bíblia em diz. João, Juan, capítulo 3, verso 13. Capítulo 3. Ora, ninguém subiu ao céu, Ahora nadie subió al cielo, senão o que desceu do céu, sino el que descendió del o cielo, Filho do Homem el Hijo del Hombre, que está no céu. que está en el cielo. É o missionário que está falando? Es el misionero que está É hablando. o Espírito Santo através da sua palavra. Es el Espíritu Santo a través de su palabra. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12 diz 2 Corintios 12 dice, que ele podia até se vangloriar, porque tinha muita exaltação em Coríntios. hasta podía vanagloriarse, dice la Ele palabra. teve um encontro com Deus, Pues tuvo un encuentro con porque Dios. isso foi necessário acontecer Era necesario acontecer para que o evangelho avançasse. para que el evangelio avanzase. Porque Paulo já teve essa experiência, Paulo tenía esa já experiencia para que nesses dias não acontecesse esses homens falando essas heresias. para que esos días no hablen de esas Então herejías. Paulo diz: é necessário gloriar-me, Es necesario embora não convenha, mas pero no conviene más. passarei as visões Passarei as e revelações visões do Senhor. Y a la visión del Señor. Conheço um homem em Cristo Conozco un hombre en que há Cristo, 14 anos, 14 años. se no corpo não sei, El cuerpo no lo sé. se fora do corpo não sei, Y fuera del cuerpo no lo sé. Deus o sabe. Dios lo sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Fue arrebatado hasta el tercer Sim, cielo. conheço tal homem. Conozco tal Se no hombre. corpo ou fora do corpo, não sei. El cuerpo o fuera del cuerpo no lo Deus sé. sabe. Deus lo sabe. Que foi arrebatado ao paraíso Fue arrebatado al e paraíso. ouviu palavras inefáveis, Escuchó palabras a inefables, quais não é lícito las cuales no es o lícito homem falar. al hombre
hablar. Se Paulo foi no céu, Si Pablo fue al cielo, no terceiro céu, tercer cielo, Deus não permitiu ele falar Dios no permitió él hablar as coisas que acontecem, lo que sucede. porque senão a Bíblia entra em contradição em João 3,13. Si no, la Biblia entra en Olha contradicción. como Deus é o dono da sabedoria. Mire cómo Dios es dueño de la Então sabiduría. Paulo está falando aquilo por quê? Pablo habla aquello Porque porque já naquela época en aquella época tinha as heresias desses homens había herejía de esos que hombres. ficavam falando para um e para outro. Decían para uno y para otro. Lá na igreja de Colosso, En la iglesia de Colosos, Paulo teve essas dificuldades. Pablo tuvo dificultad Aqueles homens que tinham culto aos anjos. con culto a los ángeles que E tenían. eles falavam Y ellos decían que así, que acontecia essas coisas com que eles. acontecía eso con Que ia no ellos, céu e inferno. que iban al cielo e infierno. Então Paulo, usado por Deus aqui, Pablo usado por Dios eu aquí, podia me gloriar. Podia Paulo está gloriar-me. dizendo em falar que eu fui arrebatado. en hablar que yo fui Mas arrebatado. Deus não permitiu falar. Pero Dios no permitió hablar. E vai permitir a nós. Y va a permitir a nosotros. Não estou endeusando Paulo. No estoy endiosando Mas a Paulo Pablo. foi um homem de Deus. Pablo fue un hombre Que de Dios. pregou a doutrina de Deus e viveu. Predicó la doctrina de Dios Nós y não vivió. chegamos nem na sombra de Paulo. No llegamos ni a la sombra de Aí Pablo. pega esses falsos profetas comedor de arroz e feijão Esos falsos profetas de arroz e y fica frijol, falando que foi no céu e no inferno. que fue al cielo e infierno. Conversou Dicen. com as pessoas para trazer recado. Conversó con personas para É traer recado. falso profeta, filho do Falso diabo. profeta, hijo del diablo. Deus usa o servo de Deus Jesús es el siervo de em Dios. profecias. Profecías. Como já usou muitos irmãos aqui usado por Deus. Yo soy mucho Em aquí. profecias, Profecia. no meio da igreja, No meio da igreja. para entregar o recado de Deus à igreja. Entregar o recado Isso da é bíblico, porque está na Bíblia. Está en la Biblia. Lá em Coríntios, Em Coríntios. 14:26, me fala a memória. 14:26. Já fala ordem no culto. Orden del culto, dice. Porque Paulo, meus irmãos, Pablo está vendo a bagunça está viendo el que desorden. os falsos profetas estavam querendo fazer na Los igreja. falsos profetas hacían en la Aí iglesia. fala ordem do culto. Ahí en la hora del culto. No culto tem revelação, tem palavra que é doutrina, Culto de la palabra de doctrina. tem profecia, tá vendo? É bíblico. Profecía. E tem revelação. Y hay revelación. Então é bíblico. Es bíblico. Mas em nenhum momento a Bíblia menciona En ningún momento la Biblia que o menciona. Espírito Santo levou ninguém no inferno para falar com ninguém, nem no céu para falar com ninguém. El Espíritu Santo llegó al infierno. Jacó teve as visões das escalas dos anjos subindo e descendo, mas foi visão. Jacob tuvo la visión de la escala de los ángeles. Ezequiel foi arrebatado Ezequiel fue arrebatado até o templo para Deus mostrar a profanação do templo para ele. hasta el templo para mostrar la profanación para él. Felipe foi arrebatado de um lugar para o outro. Felipe fue arrebatado de un lugar a otro. Experiência que teve com Deus, Experiencia que tuvo con Dios. mas não como esses homens estão falando. Pero no como esos hombres que E hablan. João teve um arrebatamento em espírito, Juan tuvo arrebatamiento en el porque Espíritu. Deus já escolheu ele Pues Dios ya lo escogió. para aquela missão, Aquella misión para revelar para revelar as coisas que aconteceram, las cosas que as sucedieron que são daquela época, que son de aquella época. e depois daquela época futura acontecer agora. Después de aquella época futura. Então tudo já está esclarecido na Bíblia. Todo ya está esclarecido en la Não Biblia. precisa de mais novas revelações. No necesita más nueva Esses revelación. homens são usados pelo diabo. Son usados por el E diablo. estão enquadrados o que está na Bíblia no livro de Se Apocalipse. encuadra en el libro de Apocalipsis. Se alguém aumentar uma vírgula Si alguien aumenta una ou um tio tilde dessas escrituras, de esas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre ele. para ese libro caerán sobre él. Quer saber sobre o céu? ¿Quién es la bendición del Vai cielo? lá para os últimos capítulos da Bíblia. En los últimos capítulos Lá de la Biblia. está falando como que é a realidade do céu Ahí está hablando de la realidad del cielo. e também a realidade terrível do inferno. La realidad terrible del Então infierno. pare de ouvir essas heresias Para escuchar esas desses herejías, falsos profetas esos enganadores. falsos profetas engañadores. Certa vez, meus irmãos, pregando na antiga igreja, Cierta vez predicando en la antigua iglesia, estava pregando estaba predicando, e surgiam as pessoas assim lá. surgieron unas personas, Estendia as mãos tendí las manos, e o el diabo caiu por terra. diablo cayó por tierra, Caíram todos endemoniados. cayeron todos endemoniados. Que queria trazer confusão a uma igreja Querían traer confusión a la com iglesia, espíritos enganadores. espíritus Uma engañadores. vez fui fazer uma visita no lar. Una vez hicieron una Isso visita aí en vai el ter que hogar, passar no rádio para os irmãos ver. tuve que pasar en el O radio para demônio las caiu notas. na vida de uma mulher lá. El demonio entró en la E vida o de una próprio mujer. diabo falou na boca daquela mulher El propio diablo hablaba que en la boca de la essas mujer. práticas era dele. Esas prácticas eran de él. Vocês querem decía dar él. ouvir esses falsos profetas ainda? ¿Quiere dar oído a esos falsos Não vai profetas? continuar nessa vida de sofrimento. Va a continuar esa vida de sufrimiento, Vai continuar nessa vida de prostituição, de adultério. esa vida de prostitución, de adulterio, Na sua casa, uma verdadeira Babilônia. una verdadera Babilonia. Porque está dando ouvido a esses falsos profetas. Se da oído a los falsos Agora, profetas. se você der ouvido a essa palavra que Jesus está falando aqui, Se da oído a esa palabra que Jesús habla aquí. tudo que foi pregado aqui Todo lo que fue predicado aquí foi dentro da palavra. fue dentro de la palabra. Quem contraria isso ¿Quién encontraría eso? é o espírito do anticristo na boca El deles. espíritu del anticristo en su Então, boca. quem tem ouvido, ouça. Quien oído, oiga. O que o Espírito Santo de Deus diz Lo que el Espíritu Santo às dice igrejas. a las iglesias. Quando ouvir a voz de Deus, Cuando escuchar la voz de Dios, não endureçais no endurezcáis o vosso coração. vuestro corazón. Que Deus abençoe. Que Dios les bendiga.